sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. Viver Mais no ar, sigo aqui em Canoa e hoje a alegria de tomar aqui café e suco com a Nicole Monteiro. Nicole, seja muito bem-vinda ao Viver Mais, ou então, obrigada por me receber aqui em Canoa. Muito obrigada, é uma honra, uma satisfação estar aqui. E vamos falar sobre saúde, né? Sobre alimentação, que faz parte do nosso dia a dia. Sem dúvida, Nicole. E, por exemplo, Canoa Quebrada é um lugar de muito sol. As pessoas que moram aqui têm que se hidratar mais do que quem mora em outros locais? Eu digo que não, né? Não somente as pessoas que moram nesses locais mais quentes, que são mais secos, mas também em locais que não tem tanto sol, mas que você vai ter aí a pele mais desidratada por falta aí dessa quantidade de umidade, né? Então, a hidratação em qualquer local que você mora, seja no frio, no calor, é essencial para a nossa saúde? Quais os benefícios de uma pessoa bem hidratada? Até para motivar logo o pessoal a se hidratar. Sim, a água ela faz parte aí de 60% a 75% do nosso corpo. Então a gente já para pensar e não, é essencial, né? É um nutriente que tem que fazer parte aí do nosso dia a dia. Não somente isso também, mas para o bom funcionamento das nossas células intestinais, para o bom funcionamento também do intestino. Algumas pessoas que têm dificuldade para defecar, que tem constipação intestinal, muitas vezes é devido à falta do consumo adequado de água durante o dia. E quando você fala em consumo adequado de água, Nicole, é aquela história, todos nós temos que tomar até 2 litros de água por dia, é mito ou é verdade? É mito. É mito? Tá? É mito. Nós temos uma regrinha que nós utilizamos com todos os nossos pacientes, né? Que a gente coloca 35 ml de água por quilo de peso. Então é bem fácil, você pode até fazer em casa, né? Com a calculadora mesmo, você só precisa se pesar, ter o seu peso. Por exemplo, então eu vou me dar aqui como exemplo, eu peso 67. Sim. A gente pega 67 e multiplica por 35. E aí vai dar a quantidade ideal de água para você consumir durante o dia. Aí esse valor, multiplica o meu peso com 35 ml. Então deu 2 litros e 300 de água. Pronto. Eu tenho que tomar por dia. Então já vou começar aqui. Tem que ser água ou pode ser um suco, por exemplo? Pode ser suco, pode ser chá também. Algumas pessoas têm dificuldade para tomar água durante o dia, né? Até pela rotina também. Ou porque até não gostam muito de estar com a garrafinha em temperatura ambiente, gostam de água mais refrigerada. A gente pode colocar também um suco, o chá também, que vai ter alguns nutrientes que são essenciais aí também para o nosso bom funcionamento. Então, no meu caso, quem pesa 67 quilos tem que tomar 2,300 ml de líquido. De líquido. De líquido. Agora, quando a gente fala em líquido, né, Nicole, a pessoa diz, ai, eu adoro suco, posso adoçar? Adoça ou não adoça, Nicole, para ter esse resultado? O ideal é não adoçar, né? Porque a gente está colocando aí um nutriente a mais, que é o açúcar, o carboidrato, que a gente sabe que tem vários malefícios à saúde a longo prazo, né? O açúcar ele pode proporcionar aí ao longo do tempo doenças como diabetes, aumentar também a gordura corporal e trazer outras doenças também que são prejudiciais à saúde. Você não precisa retirar, né? Eu já tenho o costume de tomar uma certa quantidade de açúcar, né? No suco, no café também, a gente está até tomando café aqui. Sem açúcar. Isso mesmo, mas não tem a necessidade de retirar de imediato, né? A gente consegue aí aos poucos, se você tem costume de colocar 3 colheres de sopa, 2 colheres de sopa, vai diminuindo, vai adaptando seu paladar para 2 colheres, 1 colher, até chegar ali, até não ter açúcar. E tem outras opções também de adoçantes, que são adoçantes naturais. Já ia questionar, e o adoçante, onde é que ele entra? Pronto, o adoçante depende muito também do tipo de adoçante, né? A gente utiliza muitos adoçantes naturais, que é a estévia, eritritol, xilitol,
são adoçantes mais naturais e que vão trazer aí mais benefícios à saúde do que esses outros adoçantes que são mais artificiais, que são feitos na indústria. Bom, Nicole, nós estamos falando em hidratação e quem mora aqui em Canoa Quebrada, perto da praia, se expõe muito ao sol. Sim. Né? Quando a pessoa se hidrata, evita, você já focou em algumas questões, principalmente prisão de ventre, que é muito comum. Quais os cuidados mais intensos que uma pessoa que mora ao lado da praia, se expõe muito ao sol, deve ter? Então, o ideal é sempre se hidratar, né? Procurar se hidratar para tentar reverter esse quadro aí de perda de água aí no suor, né? Nessa temperatura. E também observar os horários que você se expõe ao sol, né? É bem recomendado que o ideal seria antes das 10, depois das 16 horas da tarde, que é quando não tem aí tanta radiação UVB, que é aquele que é prejudicial à nossa pele. E também pensando na vitamina D, né? A gente sabe que a vitamina D é essencial para a nossa saúde e que nós conseguimos adquiri-la aí com a exposição solar. Né? A gente tem aí recomendações de no mínimo 15, no mínimo não, no máximo, tá, gente? Porque a gente vai utilizar esses horários que não são ideais para se expor, né? Que é quando a gente tem aí essa maior radiação de raios UVB, que vai ajudar ali na síntese de vitamina D. Então, o ideal é de 10 a 15 minutos de exposição no sol próximo do meio-dia. Por isso, esse espaço de tempo bem menor, né? Entendi. Porque é ideal, porém não pode ultrapassar. 15 minutos. 15 minutinhos. Quando a gente fala em vitamina D, nas frutas, Nicole, também, ou em alguns alimentos, é possível manter a vitamina D no nível estável? Bem, a vitamina D, ela está presente em alguns alimentos que a gente não tem tanto acesso por conta do tipo da nossa dieta, né? A gente tem uma dieta mais ocidental. Então, assim, a vitamina D, ela tá mais em peixes, né? Ômega 3. Ela é como se fosse Não, mas aqui em Canoa tem peixe toda hora. Depende muito também de qual peixe que a gente está se alimentando, né? Não é todo peixe que tem vitamina D, São peixes mais de águas frias. A gente não consegue tanto acesso à vitamina D através da alimentação. Por isso que tem muito uso da suplementação de vitamina D para algumas pessoas que têm deficiência, né? Ou tem alguma alteração aí que precisem melhorar através da vitamina D. E a exposição solar, que é a principal fonte. Bom, como eu disse, a Nicole é natural aqui de Canoa Quebrada, depois de formada na Universidade de Fortaleza, montou o consultório aqui em Aracati. Sim. E é especialista na nutrição esportiva e está fazendo também um estudando ainda mais para a questão da geriatria, né, Nicole? Aí me vem aqui à cabeça a questão da vitamina D. Com a passagem do tempo, ela vai reduzindo ou não, é igual? Qual é essa relação da vitamina D com a passagem do tempo, já que você também está nessa área de gerontologia? O que acontece? Ao longo do tempo, o nosso corpo ele vai necessitando mais ainda de alguns nutrientes, né? Ele vai diminuindo aí o seu funcionamento, algumas células elas vão envelhecendo, por isso o envelhecimento, né, que nós chamamos. Então, nós precisamos ter alguns nutrientes a mais. E a vitamina D é essencial, né, no idoso, quando nós estamos ali a partir de 50 anos, 60 anos, em que é importante a utilização do cálcio, né? Maior utilização do cálcio no nosso organismo, por causa da questão óssea. E a vitamina D, ela está influenciando ali também na absorção e na maior utilização do cálcio. Então, ela é muito importante para isso e outras funções também. E para que a gente saiba qual é o tipo de vitamina D, que tem que buscar um profissional, né, Nicole? Ah, Nicole disse lá no Viver Mais tem que tomar vitamina D. Vou lá na farmácia, pego qualquer uma. Para cada caso, é um caso, Nicole? A mais utilizada é a vitamina D3, que é a mais biodisponível, né? Quando a gente pensa nessa questão da melhor absorção do cálcio, e outras funções também que ela tem no nosso organismo, seria a mais ideal. Agora tomar com cautela, né? Com cautela. Pessoal, estou sem vitamina D, não peguei sol, aí vai e toma 2, 3 comprimidos de uma vez. Não é assim, não, né, é assim, Nicole? É importante passar para um profissional de saúde, que entenda, né? Que vai olhar essas questões individuais, que vai olhar o peso, vai olhar as necessidades e vai lhe passar aí a melhor quantidade de vitamina D. E aqui em Canoa o pessoal pratica muito esporte, virou não um modismo, mas uma necessidade, né, Nicole, se fazer alguma atividade física. Aí existe sempre muitas dúvidas. O que eu vou comer antes de fazer uma musculação, uma corrida e depois?
Qual é a Sim. orientação, já que você é especialista nessa área? Bom, a atividade física ela é essencial, né? Quando a gente pensa em envelhecimento saudável, longevidade, nós colocamos a atividade física na vida. Então, vai depender muito do tipo de atividade física e também em que momento você vai fazer essa atividade física, como que é o seu costume, né, em relação à alimentação, se você tem hábitos de se alimentar antes de uma atividade física, ou se você consegue fazer uma atividade física em jejum, depende do horário também. Então é muito individual quando a gente fala assim em alimentação pré-atividade física e pós-atividade física também. Os médicos, os geriatras principalmente, Nicole, sempre orientam na maturidade a musculação para massa, né? Para recuperar a massa corporal. Isso, a massa muscular, né? A massa magra. Massa magra. Uhum. Aí, nesse caso, você poderia dar alguma orientação para a musculação? O que a gente deve comer antes ou depois? Sim, eu digo muito que a musculação ela é a base de tudo, né? Musculação. A musculação. É das atividades físicas essenciais para ter um envelhecimento. Depois de uma certa idade, nós acabamos perdendo massa magra. Então, a musculação ela faz com que você retenha essa quantidade de massa muscular e até adquira mais, né? Dependendo da atividade física. Então, o ideal é você ter uma alimentação rica em carboidrato, pois você precisa de energia para fazer essa atividade física. Claro que com moderação, a gente sabe que o carboidrato, ele tem, em excesso, ele tem aí malefícios à saúde, porém o nutriente também é essencial. A proteína, porque para você fazer atividade física, ganhar essa massa muscular que é tão importante não somente para a estética, mas também para a saúde, você precisa comer proteína. E alguns nutrientes, né, que eu cito muito, que são alguns nutrientes essenciais, todos. Mas os mais essenciais, zinco, magnésio, selênio, vitamina D, também que a gente citou aqui, é muito importante para a atividade física, dentre outros também. Por exemplo, aqui a gente tem uma cesta de frutas. Tem algumas dessas frutas que contemplam isso que você falou, Nicole? Eu diria que todas. Todas as frutas, né? Vai depender muito aí também vamos dizer assim, que do paladar, né, da pessoa que vai comer, das aversões, se ela tem mais se ela tem mais vontade de comer certo tipo de fruta ou não. Mas assim, aqui nós temos o abacaxi, que é uma fruta muito rica em hidratação, né? Ela é rica em água, na verdade. Então assim, ela é ótima para quem quer começar a se hidratar, que vai fazer uma atividade física e precisa estar ali repondo os níveis de hidratação. Nicole, no caso do abacaxi, comer a fruta ou fazer o suco? O que é que hidrata mais? Ou tanto faz? Tá, vamos lá. O ideal sempre é comer a fruta, né? Para que a gente consiga aí ter conseguir absorver maior parte dos nutrientes, da fibra, que é essencial também no funcionamento intestinal, e para vários outros benefícios também. O suco a gente coloca assim no plano alimentar, tá? Assim, a gente não abomina o suco, como muita gente fala, o suco ele não é ideal, a gente tem que tirar o suco, mas a gente pode colocar o suco sim. Tudo com equilíbrio, tudo né? com equilíbrio, nem 8 nem 80, né? Aí a melancia, todo mundo diz, a melancia é 90% água. Ou não? É assim? A melancia ela é muito rica em água. É uma né? das frutas assim, que a gente tem mais quantidade de água. Ela é muito bem utilizada também para alguns idosos que têm dificuldade para tomar água, porque tem aquela dificuldade de deglutir, né? A gente coloca a melancia também. Para não engasgar, Para não né? engasgar, isso mesmo. A melancia, o melão também, a fruta rica. Agora, é interessante consumir qualquer fruta só na época da estação? Por exemplo, eu estou vendo aqui, sentindo o cheiro de manga, Nicole. E manga é mais no final do ano. E aqui eu já vi bastante manga. É bom consumir a fruta só na época da estação, onde ela floresce com mais facilidade ou não? A gente aconselha muito você tentar sempre buscar as frutas que estão na época, né? Devido à menor utilização de alguns agrotóxicos, né? Que aí alguns aditivos que aumentam aí a quantidade de amadurecimento da fruta. Então, assim, as frutas que estão na estação, elas são praticamente amadurecidas de forma natural. Então, não tem tanta adição desses ativos, né, que a gente chama assim. Então, fruta bom na estação. Na estação. Melancia dá o ano inteiro, né? Melancia tem algumas frutas que a gente encontra o ano inteiro, né? A melancia tem um fator muito interessante, que é a quantidade calórica, né? Ela é uma fruta que ela tem baixa quantidade calórica, apesar de ser uma fruta que tem mais açúcar, né? Ela é doce, né? É, bem doce. Nós utilizamos aí para dietas aí para emagrecimento, que a gente consegue colocar uma quantidade maior, um volume maior, e aí não
está proporcionando muita caloria para o paciente. Ah, você falou em não ter muita caloria. Uma amiga disse que na época assim, da safra de manga, come tanta manga que engorda. Tem fundamento? Fruta também engorda, Vamos Nicole? lá. Mas você vai responder no próximo bloco. Viver Mais volta já. Tomando aqui o suco para se hidratar em Canoa Quebrada. A sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. De volta aqui com Viver Mais, diretamente de Canoa Quebrada. Conversando aqui com a Nicole, nutricionista nativa, e nós deixamos a pergunta no ar. Fruta engorda, Nicole, ou não? A manga principalmente engorda? Vamos lá. É muito comum, cheirosa, né, manga. a gente ouvir em rede social, em outros meios de comunicação, que alguns alimentos engordam, né? Alimento X, se você comer, você vai engordar. Na realidade, o que vai fazer você engordar é o total do que você come durante o dia. É o seu Não consumo é a calórico, fruta. não é a fruta. O que acontece? Tem algumas frutas que têm mais carboidrato do que outras. É o Por caso da exemplo, manga? a manga. Então, assim, vamos supor que você está numa dieta de emagrecimento e você queira comer uma quantidade a mais de fruta, ali uma porção de fruta bem generosa aí no café da manhã. A gente precisa ter cuidado ao colocar, por exemplo, a manga durante esse momento. Mas não quer dizer que você comendo manga, se você estiver numa dieta, num plano alimentar bem elaborado, você não vai engordar, tá? Agora, a questão de misturar as frutas, a salada de frutas, Sim. é interessante, Nicole, ou é melhor comer separadamente? Pode misturar, não Pode? tem nenhum problema. O que acontece é que algumas frutas, algumas pessoas têm mais necessidade de certas frutas, né? Devido a alguns nutrientes que ela tem, né? Mais do que outras, por exemplo. Então, às vezes a gente consegue ali definir, né? Coma mais essa fruta aqui ou essa. Mas a salada de fruta em si, dependendo da quantidade também, né? Tem a quantidade da porção, ela não vai fazer nenhum mal à saúde. Nicole, você faz um trabalho aqui em Aracati de atendimento em domicílio a pessoas na longevidade. Já que estamos com essa cesta de frutas aqui, existe uma fruta que realmente não tem contraindicação, que é bom para a longevidade? Existe ou não? Tem uma fruta que a gente diz que é a fruta milagrosa, né? Uau, eu quero saber, revela logo, Nicole. Que é o abacate. O abacate, assim, é uma fruta essencial, né? Porque ela tem uma quantidade muito boa de gorduras boas, que a gente chama, que são essenciais aí para o bom funcionamento do nosso organismo. Algumas pessoas que têm dislipidemia, né, que é o colesterol alto, que tem hipertensão, tem necessidade de consumir essa gordura boa. Então, o abacate, assim, ele é ideal para isso. As pessoas dizem, mas abacate é muito gorduroso. Justamente, ele é gorduroso, porém é uma gordura boa. Claro que tudo em excesso não faz bem, né? A gente tem que saber Bom também reforçar isso. a dosagem, mas abacate Seria um abacate por dia, assim, ou depende de cada pessoa, Depende de cada né? pessoa. A porção do abacate, ela é em torno de 2 a 3 colheres de sopa, que equivale aí, por exemplo, uma maçã, né, a quantidade de caloria, equivale uma manga média, depende também da gramatura, mas depende tudo do indivíduo, né? A gente vê aí a questão toda a individualidade do paciente para saber a quantidade de cada alimento. Ideal, né? Ideal. Mas no caso o abacate pode se comer em qualquer idade, assim, não tem muitas restrições, porque algumas pessoas dizem, eu não posso comer melancia, que eu fico o dia todo arrotando. Não Sim. tem isso? Acontece? Acontece. Muitos alimentos, algumas pessoas podem ter intolerância alimentar. E a intolerância alimentar, ela não é só... Até na fruta. Até na fruta. A gente conhece mais a intolerância à lactose, né? A glúten também.
Mas ela pode ser ao abacaxi, eu conheço pessoas que têm intolerância à banana, ao açaí. É muito comum ao abacate também. O abacate é um alimento muito rico em FODMAP, que é um carboidrato. FODMAP, que é uma sigla em inglês. Isso, é um carboidrato fermentável, muito fermentável. Então, se você comer em excesso, ele pode ocasionar aí mais gás intestinal, aquele desconforto durante o dia, Entendi. Né? E outras frutas também apresentam. Eu toco muito nessa tecla, né, da parte do intestino, né? Dessa questão de você se sentir bem durante o dia, de você observar os alimentos que lhe fazem bem, porque o intestino ele é a primeira porta de entrada para o nosso alimento. Diz que o cérebro não é a cabeça, não está na cabeça. Isso. O nosso cérebro é o intestino, também, né? A gente tem um eixo que chama eixo intestino-cérebro. Então, tudo que você tem de alteração intestinal, você pode ter alteração também cerebral, emocional, né? A gente vê muito aí as doenças emocionais, ansiedade, estresse. E muitas vezes é devido ao mau funcionamento intestinal, muito consumo de doenças de alimentos industrializados, que faz com que você altere a sua microbiota, você acaba alterando seu intestino e, consequentemente, também emocional. Mas, Nicole, quem mora em Canoa não tem motivo para ser estressado, não, né? Vai ali, olha o mar e fica tudo bem, né? Sim. Aqui a gente tem muita água de coco, também existem alguns mitos, né? Da água de coco. Existe sim. Tudo com moderação, tudo mas com moderação. Eu posso substituir a água de coco por suco, algo assim? Pode sim. Pode substituir. A água de coco ela é muito rica em potássio, né? O potássio é um nutriente aí essencial também, até depois de 50 anos, 60 anos também. Algumas pessoas têm intolerância à água de coco também, aí às vezes sentem alguma coisa e falam, a água de coco não é bom. Mas é por isso que eu falo, né? Depende muito da sua individualidade, você tem que se conhecer, né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa fazendo uma dieta X, e aí quer copiar. fazer a mesma dieta e não dá certo. Não dá certo. E acaba tendo aí outros probleminha de saúde também. E tem que procurar sempre um profissional, né? Nicole, o que é que motivou? A gente já está aqui na reta final da nossa conversa. Os seus pais eram ou pescadores? E o que te motivou a seguir esse caminho da nutrição? Eu tenho avós, né? Meu avô, ele é pescador. Ainda pesca? Ainda pesca. Hoje em dia ele pesca como hobby mesmo. Sim. Ele tem outra atividade, né? Outro trabalho, mas ele gosta muito de pescar. Tem tios também que pescam, fazem uma atividade de pesca diferente, que é o mergulho, onde eles vão em encontro lá com peixe, né, e pescam lá o peixe. E assim, o que me motivou foi essa questão do aumento. Eu comecei a perceber, principalmente na minha família, muitos casos de diabetes, de hipertensão. Eu fui criada pela minha avó já tinha uma certa idade, quando eu tinha meus 16, 17 anos. E foi quando ela descobriu a hipertensão arterial que ela tinha, né? Ficou aí 7 dias internada, quase com aneurisma, né? Devido a essa pressão arterial aí muito alta, que é a hipertensão. Então isso comecei a abrir esse leque, né? Assim, o que é que faz o ser humano envelhecer e não ter essas doenças, né? Eu comecei a observar isso. Envelhecer não é sinônimo de doença, né? Então, a gente pode envelhecer de forma saudável. De forma mais saudável, com longevidade, né? Então, eu conheci a nutrição, e não foi nem nessa questão, assim, a nutrição em si, né? Foi mais em academia, né? Que a gente vai pra academia e começa a mudar a alimentação pra ficar grande, pra ficar forte. Mas eu conheci também a nutrição como prevenção de doenças, né? Aí eu fui estudando também, antes de entrar na faculdade, conhecendo algumas áreas da nutrição, e foi quando eu decidi realmente que eu queria fazer a nutrição e melhorar a vida aí de muita gente. E tá melhorando aí da sua família? Então, a pressão já tá estabilizada? Hoje em dia minha avó, ela tenta ter uma alimentação mais saudável. Eu digo que tenta assim, porque devido à idade, né, assim, aí tem teimosinho, tem as recaídas. Mas depois que eu me formei, assim, ela deu bastante credibilidade a essa questão da alimentação, que felizmente, assim, não tinha tanto, né, achava que, eu posso comer tudo, aí eu vou ficar velha. Eu vou bem morrer sem comer minha mãe. Isso mesmo. Né? Aí hoje em dia já sabe a importância da alimentação também, que é ideal, até para controlar os níveis da pressão, né, hoje em dia. Então, Nicole, você vai ser uma velhinha saudável, né? Se Deus quiser. Aqui em Canoa? Sim. Nicole, quem quiser saber mais sobre nutrição, sobre todas essas dicas aqui que você passou, você está no Instagram?
Meu Instagram é Nicole Monteiro Nutri, tá? É só me seguir lá eu coloco várias questões de alimentação, de exercício físico. Gosto de colocar aquelas caixinhas de perguntas, se você tiver alguma dúvida é só ir lá e colocar que eu estou respondendo vocês, tá bom? Não precisa vir aqui a Aracati, mas quem é de Aracati, das proximidades, venha conhecer aqui o consultório da Nicole. Nicole, nós estamos também nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Então, terminou aqui a minha entrevista, esse bate-papo com a Nicole, direto de Canoa Quebrada. Você vai lá, assiste de novo, tira suas dúvidas e compartilha com os amigos. E também pode seguir Ian Gomes, jornalista, no Instagram. E para encerrar, vamos aqui se hidratando nesse calor gostoso com um suquinho de acerola. Foi uma alegria conversar com você, muito êxito aí, melhorando a vida do povo que vai ser seu cliente, tá bom? Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? A sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br.